Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. Agora, a próxima etapa é a minha abordagem dos princípios da hospitalidade. O que são os princípios da hospitalidade, né? Então, são os valores que permeiam e enriquecem todas as experiências de excelência na prestação de serviço. Então, o papel fundamental das equipes de atendimento. Eu falei agora que só engrenagem, todas as equipes são fundamentais, importantes, muito importantes. O papel fundamental do setor de governança, dentro de todo esse contexto, né? E a atualização dos métodos de trabalho. Aqui eu falei para vocês do ABC de Housekeeping, que é o meu método, mas pode ser o seu, qualquer um. O que a gente tem que ter um método, porque se eu não tiver, eu não consigo padronizar. Ou eu trabalho com metodologia, ou eu não tenho padrão. É simples assim, eu não tenho como treinar, porque o treinamento se perde. Com base em que as pessoas vão somente falar? Não. Somente falar das pessoas daqui a 3 meses vão lembrar do que você disse hoje? Não vão lembrar. Daqui a 3 meses, esse treinamento se perdeu. Então, sim, tem que ter método, tem que documentar esses processos, criar o seu manual de operação, manual operacional padrão, e a Mariagem vai falar sobre isso aqui já, sobre as ferramentas de controle e de gestão que você precisa ter no setor, porque você precisa tomar decisões nesse setor, e tomar decisões baseadas em fatos, em números. Para isso, você precisa construir uma estrutura de processos que você consiga medir o que você está fazendo, como está sendo feito. Porque se eu não posso, se eu não gerencio, né, eu não controlo também. E assim que é. E depois, o papel fundamental dos líderes na área de hospedagem e as melhores práticas para uma gestão mais eficiente. Fluxos de trabalhos, padrões de qualidade. Essa é a abordagem do tema Princípios da Hospitalidade. E a Ariadne Silva, agora você fale sobre a sua abordagem, Ariadne, que está na tela. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço a Maria José. É uma honra estar aqui, né, ao lado dela e ao lado do Boeger, que eu sou fã número 1 dos dois, né, então é muito bom estar aqui com vocês. Bom, a Maria José pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a importância da qualificação profissional hoje, né, no setor de governança, no setor de hospedagem. E eu falo para vocês que eu sou testemunha viva, né, do quanto é importante a gente se qualificar. Muita gente não sabe, mas eu trabalhei de doméstica e diarista até os 23 anos de idade. E aos 23 anos eu entrei na hotelaria de Steward. Então, passei por um processo dentro da cozinha, né, praticamente em todas as estações, todos os setores. Fui para o restaurante, recepção e cheguei até a governança, onde eu fiquei aí por quase 20 anos como governanta. E na época, eu não tinha condições para fazer MBA, pós-graduação, né, várias faculdades. E eu me dediquei a fazer vários cursos técnicos, cursos livres, né. Eu falo que eu não era seguidora da Maria José, era perseguidora da Maria José. Eu juntava moeda para ir nas palestras dela, porque eu entendi que para que eu crescer, se eu quisesse crescer, eu precisava ter conhecimento. E aí eu fui me destacando dentro da hotelaria, dentro da governança. E eu virei consultora em 2020, né? A Maria José me apoiou muito, me ajudou muito, né, durante esse processo. E quando eu virei consultora, eu falei, agora está fácil, né? Abri uma empresa e virei consultora. Doce engano. Eu tive que passar por todo um processo de aprendizado novamente. Né? Eu tive que fazer novos cursos sobre gestão de pessoa, liderança. Né? Sou coach hoje, porque tem muita gente que não gosta de coach, né? Mas para me conectar melhor com os meus alunos. Então, a gente nunca pode parar de estudar. Né, e a gente fica colocando muitos obstáculos sobre horário, sobre tempo, né, sobre dinheiro, mas hoje a gente tem muitas oportunidades. Então, abrindo o leque, eu sempre faço essa pergunta: qual é o seu obstáculo hoje? O que você está esperando para se profissionalizar? Muitas vezes a gente depende da empresa, a gente fica esperando a empresa investir, né? A empresa tem que pagar para eu fazer curso, a empresa tem que investir em treinamentos internos, concordo.
Eu acho que a empresa, para ela ter sucesso, para ela ter excelência no atendimento, né, e na hospedagem, ela precisa investir em treinamento. Mas se a empresa não faz, eu tenho que fazer por mim. Né? Eu não posso só pegar aquela taxinha ali que eu tive de aumento do meu salário e comprar uma TV nova, um sofá novo. Eu tenho que pensar que, se eu me qualificar, eu vou poder ganhar mais para ter o conforto que eu quero no futuro. Né? Então, é um processo, o ensino é um processo. E o que a gente vê hoje na hotelaria em si é que o atendimento caiu muito, infelizmente. Né? Aquela hospitalidade, aquele encantamento, aquele acolhimento que a gente tinha na hotelaria antigamente, ficou a desejar em muitos locais. E a gente precisa resgatar isso, porque, afinal de contas, muitos, né, slogans aí falam, seja bem-vindo, aqui é a sua segunda casa, né, sinta-se em casa. Ou seja, para ele se sentir em casa, ele tem que ser bem acolhido. E a gente precisa treinar as nossas equipes para levar esse acolhimento. Né? Muitas vezes a gente desmotiva a nossa equipe nesse sentido. A gente só fala de problemas, só fala de financeiro, o hotel não tem dinheiro, é muito problema, não consigo contratar pessoas, ao invés de eu estar treinando, ensinando e motivando eles a darem o melhor, né, para o nosso hóspede. Então, é só para dar esse início aí, né, o pontapé inicial. Perfeito, Ariadne. Maravilha. Eu vou avançar para o Marcelo. Esse é o tema da Ariadne. A gente vai falar ela vai falar sobre qualificação. Vocês vão fazer perguntas para ela sobre qualificação. E a gente agora avança aqui com Marcelo Boeger. Você vai falar sobre o futuro dos serviços e a jornada do cliente. Tudo isso depende muito da qualificação profissional e depende né? E precisa, né, dessa cultura da qualidade, dessa busca constante, do desenvolvimento, enfim, uma série de fatores que vai gerar essa jornada, essa boa jornada, essa boa experiência do cliente. Mas eu quero que você fale com suas palavras sobre esse tema. Obrigado, Maria José, pela apresentação. A Ariadne, também aqui do meu lado, que é uma querida também, e os amigos e colegas que estão aqui presentes. E a Equipe Hotel por nos proporcionar esse espaço. Eu acho que a gente tem que reinventar a hotelaria, né? A gente reinventou banco, reinventamos escola, reinventamos universidade, reinventamos a forma de se conectar, né, a uma série de serviços. E a hotelaria não cabe mais modelos nem de limpar, nem de cozinhar, nem de receber, nem de construir, como se fazia antes, né? A gente tem muita tecnologia nova, a gente não tem mais mão de obra como se tinha antes, é um outro modelo. E se a gente não fizer esse movimento, simplesmente vai ficar só a gente, né? A gente vai ter que chutar o escanteio e correr para cabecear para o gol e defender a bola, porque não vai ter mais ninguém, porque não é mais palatável o modelo que foi construído na pós-revolução industrial por Mayo, Fayol, Taylor, em 1920, 1930, que a CLT foi tão importante na época do Getúlio Vargas, muito antes do Horácio Quercia, que a gente não estava no mercado. Mas toda a base que a gente trabalha hoje, de 6x1 e das construções de modelos de negócio, são dessa época. Olhar para agora, para o mundo de hoje, com nossos hábitos de consumidor, os nossos hábitos de estar aqui, nosso hábito de assistir uma aula híbrida e depois ter o professor presencial uma única vez para tirar dúvidas, mas a aula você assistiu de forma híbrida no teu estado, no teu país, e poder fazer uma auto check-in, né, sem precisar, ou entrar no aeroporto e entrar dentro do avião sem precisar passar pela fila, e tantas outras, ou pagar uma conta sem ter que ir no banco, é relativamente novo na história da humanidade, né? Para os hotéis, não dá para trocar 6 por meia dúzia, porque hospitalidade se dá por meio de pessoas. E ninguém quer trocar pessoas por um totem, obviamente. Mas o nível de serviços vai fazer com que a gente tenha o que é luxo, o que a hotelaria era na época que a gente atuou, raiz é uma boa palavra para a gente não falar outra coisa, tá? Naquela época, o que era básico hoje é luxo. Então, frigobar bem montado, um room service,
alguém falando idioma na recepção ou te levando a mala para cima. Ainda nós temos esse modelo. Esse modelo se sustenta a partir de um valor de diária, porque a mão de obra, para conseguir essa pessoa atendendo bem, ou essa auxiliar de higiene, ou camareira, entendendo o que está fazendo ali, uma governanta motivada e não fazendo a conta do quanto sobrou no final do mês, mas sim motivada com o propósito daquela hospedagem, não vai ser possível se a gente não conectar essa pessoa com a estrutura, com o propósito da organização. Então, a gente já está fazendo isso em outros mercados. Eu sou muito curioso nesse modelo e venho ajudando empresas a achar a jornada, porque a jornada é maior que a soma das partes. A jornada é uma coisa única na cabeça do cliente. É a jornada de hospedagem do resort. É a jornada do executivo que passou uma noite num hotel no centro da cidade. É a família que guardou grana para o final do ano passar juntos numa praia ou numa fazenda, num hotel, juntos, passar o final do ano, uma semana, e ter aquela experiência. Esta jornada não pode ser escrita de forma sem ser cocriada, onde a governanta, as camareiras, a equipe de back tem que participar ativamente da construção da jornada. Eu sempre trabalhei com hotel, implantei muitos hotéis no final da década de 90 como consultor, por uma empresa, pela Soteconte Howard, onde eu atuei foi meu primeiro trabalho como consultor. Depois eu fui trabalhar em hotéis e depois eu caí em hospitais e fiquei em hospitais por muito tempo. E uma coisa que me fez viajar para a África e viajar implantando hospitais muito pobres e hospitais muito ricos. E o que a gente faz em hospital, que talvez a gente deva importar, porque eu levei muita coisa para os hospitais. Eu levei capitão porteiro, mensageiro, concierge, chefe de cozinha, manobrista. Hoje a gente tem tudo isso nos hospitais, que vem da hotelaria convencional. Mas uma coisa que a gente tem que trazer para hotel e que é do hospital, chama-se educação continuada. E educação continuada tem muito a ver com o que a Ariadne vai falar daqui a pouco, e o que você estava falando até agora. Porque este novo modelo pode mudar quanto for, desde que eu tenha educação continuada que possa permear a forma de atuar das equipes. Porque as pessoas não medem, e aí não sabem se aquilo que eu fiz de diferente surtiu efeito. E não tem uma sistemática para poder medir essas coisas e avaliar. E as nossas equipes, muitas vezes, são muito alheias desses resultados, porque a gente não fala de indicadores com eles. Quando eu fui lá na África a primeira vez, eu descobri que eu ia treinar pessoas totalmente analfabetas. O que não é diferente do que a gente tem aqui. Mas é um pouco pior, porque elas não sabem nem escrever o próprio nome. E eu comecei a entender que a gente deveria partir para um outro lado, de enxergar a jornada, já muito antes de falar de experiência do cliente, de enxergar a jornada como um todo, do momento que o cliente chega até o momento que ele sai, e tudo que passa por ele. O que a governança entrega, de fato, além um quarto limpo é muito subjetivo, o que ela entrega, de fato, de valor? Porque a gente vai entregar valor, e esse valor, na hotelaria, é feito de alguns momentos. Né? O momento da entrada do quarto é um momento de grande valor, onde eu comparo aquilo que eu estou pagando com aquilo que eu estou recebendo, e que, de fato, é uma questão de segundos, né? Eu tive essa experiência agora, estou vindo do Nordeste, estou vindo hoje, aliás, eu tenho que sair às 15 horas, já me peço desculpa que eu tenho uma outra palestra para fazer aqui perto, e a minha aula de hoje era para ser ontem, né? Era para ser amanhã. E, na verdade, trocaram os horários nossos, então eu tenho que sair às 15. Mas só queria concluir, antes de passar a palavra, que se a gente não fizer esse exercício de enxergar a jornada como um todo, envolver a equipe, a gente vai fazer tarefas. E fazer tarefas repetidamente, ninguém aguenta. Porque você vai se orgulhar que eu fiz 500 limpezas, né? Limpei 1000 piscinas, assim, isso não tem sentido para ninguém. A gente tem algumas maneiras de conectar as pessoas com a jornada, né? Eu gosto bastante de entrar nos hotéis ou nos resorts para fazer
algumas experiências junto às equipes e te trazê-los alguns métodos que a gente usa em outros mercados. Por exemplo, quando vão lançar um carro, e eu já participei disso algumas vezes como convidado, você entra num galpão como esse, tem 10 carros lá, você tem que falar assim, olha, pega essa caixa e põe no porta-mala. Você pega uma caixa do chão e põe no porta-mala. Agora pega a caixa do chão e põe em outro porta-mala. Qual que é mais ergonômico se você fosse comprar um carro? É o carro A ou o carro B? Agora tira a caixa do porta-mala e põe no chão. Agora entra no carro e sai do carro 3 vezes. Agora a buzina. Que som da buzina é a buzina que você gostaria de ter no teu carro? Agora tenta ligar o ar-condicionado. Agora tenta entrar no Bluetooth e fazer uma conexão com o teu celular. E tudo é avaliado baseado em evidências que o cliente compra ou compraria. Aí no final eles perguntam, você pagaria 200 mil reais nesse carro? Não. Você pagaria 150 mil? Não. Você pagaria 120 mil? Daí ele começa a entender. A gente raramente faz isso na área hoteleira. A gente parte do pressuposto que a gente entende o que o cliente quer. E a gente coloca personas diferentes de público-alvo, que a gente conhece isso há muitos anos, mas olhar isso dentro da jornada é totalmente diferente. Então, ao dar uma experiência de resort, especialmente, a gente tem que olhar, a governança trabalha muito em resort, ela trabalha em vários pontos, né? E esta entrega, na hora que eu abro a porta do quarto e vejo o quarto que eu estou, eu estava num quarto esses dias onde eu estava hospedado, que eu abri a porta do quarto e me decepcionei tanto, porque eu esperava tão mais daquele quarto, né? Mas eu não tinha força para voltar para a recepção para reclamar. Eu falei, vou ficar aqui mesmo. Era 00:30, já sabia que não ia ter room service, já comi no aeroporto, já sabia de tudo de ruim que ia ter, mas eu não esperava que o quarto ia ser tão ruim a ponto de ter que tomar banho de cotoveleira e joelheira para não me machucar durante o banho. Porque era muito pequeno, né? Tudo era muito pequeno. Mas vai muito em relação à expectativa que a gente constrói. A governança consegue entregar identidade olfativa, consegue entregar clientes satisfeitos ao longo da jornada, das áreas não críticas. E em 2024, vamos combinar que a gente não vai deixar de ter problemas ligados a situações como a gente teve do Covid. O Mpox hoje, ele não está, graças a Deus, não chegou à cepa que tem na África, o que a gente tem aqui não é grave a ponto de ser fatal, na maior parte das vezes, para pessoas saudáveis como nós, mas ela pode ser um problema em relação a alguém que trabalha na lavanderia interna do hotel e tem um corte na mão e está pegando um lençol, uma fronha que foi contaminada por um hóspede que pode ter. Então, assim, não usa luva, não usa máscara, não tem... Então, assim, essas evidências, como você muito bem falou, ela tem que premiar a jornada. A jornada tem que fazer parte, que eu gosto de chamar de hotelaria baseado em evidências. Assim como a gente tem medicina baseada em evidências. Tudo que a gente faz para o cliente, ou mesmo para internamente, a gente deve medir e a gente deve considerar se aquilo tem efeito de valor para o cliente. E se não tiver, a gente tem que eliminar. A gente tem que trocar por algo que dê valor. Então, eu acho que eu podia dar muitos exemplos, mas vou esperar se alguém tiver pergunta, para que a gente possa ser mais claro nessas questões. Mas eu acho que olhar, como está proposto aí, o futuro dos serviços passa por mudança de hábitos. ESG é mudança de hábito. Não cabe mais, em muitos hotéis, a gente tem garrafinha de plástico. Em outros cabe, mas em muitos clientes vão achar estranho você não está fazendo nada em relação a isso. Ou então, coloca lá a plaquinha, se você quiser trocar a toalha, joga no chão. Se não quer trocar a toalha, aí você deixa pendurado, passa a camareira, recolhe tudo, põe tudo no saco e leva embora. Não entendeu a jornada, não entendeu o propósito. Então, a gente tem que conectar as coisas mais simples que a gente pede para o cliente ou fala com aquilo que são as tarefas que a gente faz. A gente sempre vai continuar tendo tarefa. A questão é que elas devem estar integradas, porque uma jornada integrada gera muito mais valor para o cliente. Perfeito, perfeito. Ariadne, vou complementar a fala do Marcelo. E essa jornada integrada que ele fala, quando ele fala da jornada integrada, ele está falando da participação direta do executor, dessa pessoa que está entregando, que está fazendo essa tarefa. Exato.
dele está entendendo o papel dele, está também integrada as outras áreas que fazem parte, que é uma ponta dessa tarefa que ele vai entregar. Quando eu falei governança, recepção, reservas, todas essas áreas precisam estar conectadas, porque todas elas fazem parte de um serviço, de uma experiência que nós vamos entregar. Sim, é isso. Então, ele precisa sair, eu vou fazer aqui o meu e tudo bem. Não existe o meu. Existe um objetivo que ele precisa entender, que ele faz parte de um todo. Não é um meu, é um pedacinho. Eu nunca vi dar certo um modelo onde cada pessoa faça apenas o seu e pronto. Nunca vi dar certo isso em hotelaria, na área de governança. Porque se for assim, o hóspede que está do lado de fora do quarto, ele não tem dono. E não é essa a realidade que a gente quer que aconteça nos nossos hotéis. Um hóspede que está do lado de fora do hotel, ele é nosso, de qualquer pessoa, de qualquer um do staff que passar por ele. Se ele precisar, se ele perguntar, se ele precisar de qualquer atendimento, você pode até não saber, não ter condição de atender, mas você vai buscar a informação para ele, você vai tomar conta dele, você não vai deixá-lo sair sem uma resposta. Então, assim, ele é nosso, onde ele estiver. E é essa cultura que nós temos que implementar na nossa área, em todas as áreas operacionais. Aonde o hóspede estiver, ele é nosso. Se o hóspede lhe perguntar, está passando no corredor, ele perguntar alguma coisa, esse andar não é meu, senhor, desculpe, não sei. Chega no elevador lá embaixo, no lobby, e passa nosso ASG, o Auxiliar de Serviços Gerais, o menino que está ali para cuidar da limpeza daquela área. Faz uma pergunta sobre o horário do restaurante. Não sei, senhor, não trabalho lá, não. Olha isso. Todo mundo tem que saber tudo o que acontece, é isso que ele está falando, a integração é essa, saber tudo o que acontece, por que acontece, aonde que acontece, e fazer parte disso tudo. Então, quando a gente implementa essa cultura, a gente aproxima as pessoas do objetivo. Eu tenho um exemplo que não deu certo, de um modelo de gestão pouco participativa de um empreendimento hoteleiro. E o resultado dele, pouco tempo depois do diagnóstico que eu fiz, foi ficar sem gerente, sem governanta, e não consegue hoje camareiras. Não tem supervisor na governança, não tem entrega de serviço. Ou seja, pega o manobreiro, ensina o manobreiro a fazer quarto e ele faz porque não tem camareira. Não tem nem extra que queira trabalhar nesse lugar. Extra não quer. Aí, quando eu vejo uma situação dessa, isso 2 anos depois desse mapeamento, desse estudo que eu fiz no local, dando sugestões de implantação de uma cultura, de um setor, de recursos humanos, uma estrutura mínima que fosse para valorizar as pessoas. Muito bem. Ocorre que hoje nem diarista quer trabalhar lá, ocorre que não tem gente para trabalhar lá, ocorre que o hotel daqui a mais 6 meses vai ser fechado porque não tem gente para trabalhar. E hoje, com a fama que ele ganhou no local, que é um local pequeno, não vai se restabelecer, porque a notícia corre. É ruim, lá é ruim. Então, as pessoas, primeiro, precisam gostar de onde elas estão. Então, antes de tudo isso, para você conectar pessoas, para você tê-las ali, para você poder abraçá-la e fazer elas abraçar a sua causa e os objetivos comuns, você precisa trazê-las para cá, trazê-las para você. Elas precisam gostar de onde elas estão, você criar bons ambientes. Claro que o ambiente é a gente que cria, onde a gente está. Mas uma pessoa, né, a gente chama de morcego, né? A gente morcega, está morcegando. Uma pessoa morcega, que gosta de morcegar, ela não se sente nem confortável, nem bem perto de pessoas que estão motivadas, que estão alinhadas, né? Ela começa a se tornar diferente, a se sentir diferente, e ela, por sua conta própria, sai e vai embora. Ela se sente um peixe fora d'água. Ela não se cria dentro de uma equipe de uma equipe consistente. Então, assim, criar um bom ambiente de trabalho para as nossas equipes é uma missão nossa como gestor também, para que eles possam sim se conectar, para que eles possam
abraçar essa causa como um todo. E sim, entender o seu verdadeiro papel. A camareira, ela não tem o papel. Qual é o papel da camareira? Qual é aí as pessoas falam, a camareira limpa quarto. Não. Essa é uma das atividades da camareira. É uma das atividades dela. Porque, na verdade, a missão da camareira é muito maior que isso. É cuidar do bem-estar do hóspede e do cliente, onde ele estiver. Essa é a missão da camareira. Essa é a importância vital do trabalho dela. E quando ela se sente, eu só estou aqui limpando o quarto, ela se sente muito pouco. Ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais importante do que isso. Muito mais importante, e a gente tem que dizer isso para elas. Para que elas se conectem com o todo, porque elas fazem parte de uma estrutura que ela é a pessoa essencial para que aconteça tudo o que tem que acontecer ali, né? Então, a mão de obra, a formação, a implantação de uma cultura, de um novo modelo de pensamento, de uma nova postura também das lideranças. Que é isso, é essa palavra que eu passo para a Ariadne. Bom, eu acho que tanto você quanto o Marcelo, né? O Marcelo trouxe sobre a jornada do cliente e você falou sobre a importância, né, da gente valorizar ali a nossa equipe. Eu sempre falo que existe a jornada do colaborador, né? A gente vê muito as empresas querendo atingir o cliente, o hóspede, e a gente esquece que a gente tem que ter a jornada ali da nossa equipe também. Então, o que eu tenho visto no pós-pandemia, porque eu falo que as pessoas ainda não desapegaram, né? A pandemia, ela deixou marcas e as pessoas ainda estão nesse contexto. O que eu tenho visto é que os quadros foram reduzidos, muitos líderes foram desligados durante a pandemia e muitas pessoas, né, acabaram sendo promovidos para gestores, para líderes. E acabou que essas pessoas não se aperfeiçoaram, né? Elas não buscaram uma qualificação e isso afeta a equipe operacional. Então, a gente não pode pensar realmente que a camareira está ali só para limpar quarto. Ela precisa atender o cliente. Às vezes ela não é vista, mas às vezes ela é vista. E ela não precisa ser vista para a gente saber que ela existe, né? Como o Marcelo falou, a gente que viaja muito chega, né, Marcelo, de madrugada e a gente sabe quem foi que passou pelo nosso quarto. A gente sabe quem tirou as toalhas mesmo com o aviso. Foi uma camareira. Então, a gente precisa dar esse suporte, a gente precisa fazer com que essa jornada aconteça ali com a nossa equipe para que tenha um bom resultado na jornada do cliente. Então, eu faço uma pergunta hoje para você como líder. Você está preparado para treinar a sua equipe? Você está preparado para receber um novo colaborador? Porque eu sou consultora, eu dou treinamento. E a gente chega hoje nos hotéis e na hora da correria, o que o líder faz? Entra uma pessoa nova, fica com a Maria, viu? Que a Maria está aqui há anos, ela tem experiência e ela vai te ensinar. Isso não pode mais acontecer. Né? O novo, ele precisa ser bem recebido, a gente precisa preparar o ambiente para receber esse novo colaborador. Quando a gente... a Maria José trouxe, né, a gente precisa conhecer os outros setores. Hoje, a governanta precisa conhecer os outros setores. Ela precisa sair da caixinha dela, do calabouço, e falar assim, não, eu tenho que aprender sobre reservas, sobre recepção, sobre comercial. Eu preciso entender sobre custos. Eu preciso aprender a fazer uma apresentação. Hoje tem inteligência artificial. Que coisa maravilhosa. Eu tenho dificuldade, eu não sei mexer com PowerPoint. Vai lá na inteligência artificial e monta seu treinamento. Então, são pequenas coisas que a gente vai deixando no dia a dia. A autoestima da governança, ela foi muito baixa. Mas e aí? Até quando vai ser baixa? Eu preciso ter autoestima alta para motivar a minha equipe. Então, assim, o que eu deixo para vocês é isso. A gente precisa evoluir. Hoje, uma governanta, ela se torna fácil uma boa gerente operacional. Ou, por que não, um gerente geral? Mas, para isso, eu tenho que conhecer de custos, eu tenho que conhecer principalmente de pessoas, porque o que eu levo hoje nos meus treinamentos é que não é mais sobre processo, é sobre ser humano. É sobre entender o outro, sobre me conectar com o outro na essência, para trazer o melhor para o nosso cliente. E aí, quando a gente coloca na jornada, é exatamente isso, né? Se a gente põe essa pessoa
dentro da jornada, ela vai ter que entender o próximo processo ou o anterior, porque ela vai se ver no todo. E aí ela vai poder ver aonde que ela participa, de fato, dentro daquela jornada num resort, num hotel econômico, seja lá onde for. Ela participa de vários pontos de contato. Então, esses pontos de contato são bastante importantes dela entender o que ela faz numa limpeza no check-out, não é a mesma coisa que ela faz quando ela vai fazer uma arrumação pela manhã num quarto que o cliente não sai do quarto, de forma alguma ele vai ter que bater na porta e perguntar se ele quer que limpe. Essas abordagens acontecem de maneiras únicas, né? E entender de ser humano é entender como que esse ser humano lida no meu hotel, ou quem é o persona desse meu hotel, porque persona é uma figura muito importante na jornada. A gente tem 2 ou 3 personas que representam quase 80% do teu hóspede. Se a gente satisfaz esse persona, a persona é um ser que não existe, mas que representa as necessidades, expectativas e comportamento da maior parte dos clientes que você tem. Então, como que ele faz? Que horas que ele acorda? Ele vai tomar café da manhã, ou ele não vai? Ele sai, toma banho, não toma banho? Ele usa 3 toalhas, ele não usa? Ele dorme do lado direito, do lado esquerdo? Ele abre a janela ou não abre? Então, esses hábitos, quem conhece muito bem é a governanta e toda a equipe de governança em geral. Então, a gente pode aprender muito com a experiência do cliente, dar experiências memoráveis, capturando informações da própria equipe. E eu acho que o ponto crucial é a liderança, porque a liderança pode persistir mais tempo do que o turnover e o absenteísmo que a gente tem nas equipes. Agora, se a liderança não se enxergar nesse propósito, a gente está com problema. Porque essa liderança, se quiser virar um gestor operacional ou tentar buscar voos maiores, ele tem que enxergar os processos que participam da jornada como um todo. Primeiro ponto é a gente trazer essas pessoas todas para uma mesma sala, né? E todo mundo empoderar. Eu digo empoderar, eu acho que eu não deveria falar isso em 2024, depois da ABG, de tanto tempo de ABG, mas a gente continua tendo que empoderar essas equipes, porque não estão empoderadas o suficiente, porque nem são lembradas para chamar numa reunião, né? E quando a gente fala de compra de produto químico, ou troca de equipamento, ou falar de mancha em enxoval, ou falar de tipo de tecido, tem muito conhecimento técnico que essas equipes podem não ter. Conhecimento técnico que afeta bastante o EBITDA do hotel. Eu tenho um cliente que eu tive lavanderia própria que estava lavando. Eu achei estranho, estava tudo meio amarelado as roupas, era enxoval de mais de 400 fios. E foi comprado roupa nova e deu para perceber como estava amarelado todo o resto, né? Então, será que é o produto? Será que é a água que tem ferro? Será que não... Começou a investigar. E aí eu fui até a lavanderia própria e estava lá um enxoval com uma secadora queimada, a outra secadora para dar conta a 200 graus, a mais de 1 hora. Eu falei, óbvio que aquilo vai ficar amarelado, não tem como não ficar amarelado. Mas ela não pode decidir isto sozinha, porque ela está queimando um patrimônio muito caro e que vai afetar a experiência do cliente. Na hora que eu estiver dormindo numa fronha branca com lençol amarelado, encardido, não está encardido, ele está queimado. Pela chama da secadora dava para ver que tinha folia, tinha várias coisas erradas ali, né? E são coisas que são fáceis de resolver quando a gente sabe. Mas tão assoberbada para entregar quarto, para entregar qualidade, que acha que aquilo é uma coisa de apertar botão, igual botar o fogão no máximo para queimar, para fazer logo a comida, e vai torrar tudo por fora e vai ficar cru por dentro. A gente tem que ensinar essas coisas, explicar. A mesma coisa com o produto químico que a gente usa, com base nas manchas que vão ser fixadas em lavanderia, porque eu estou fixando a mancha em vez de eliminá-la na hora que eu escolho a ordem dos fatores de maneira errada. Então, tem vários conhecimentos técnicos que a gente tem que dar para a equipe. Ainda que a equipe operacional não tenha, a liderança tem que ter. E essa liderança pode, sim, e concordo contigo, ser a pessoa que vai ensinar. Claro que a gente vai contratar uma Ariadne, vamos contratar uma Maria Júlia, contratar um Marcelo, para situações pontuais, mas na rotina do dia a dia, quem tem que ser a memória, quem tem que ser o arcabouço teórico de conhecimento histórico daquela organização
é essa liderança. E se não tiver isto, ela vai embora e leva consigo todo o conhecimento técnico adquirido de anos. E quantas vezes a gente não vê todo o conhecimento sair pela porta da frente, esparramado por embaixo do portão, e você perde informações riquíssimas que, para adquirir de novo, não é o POP que vai responder. É a inteligência de articulação da equipe, e isso vale ouro. E a gente perde por falta de visão de jornada. Exatamente. E aí, novamente, nós estamos falando da preparação dos líderes, né? Da importância do líder estar pronto e consciente do seu papel de desenvolvedor, de treinador. Porque é a partir daí que ele vai construir seus resultados. Porque o resultado dessa liderança está na equipe que ele tem. Se essa equipe estiver trabalhando mal, se essa equipe estiver mais ou menos assim, tem uma observação, tem um ponto aí que você precisa analisar. E aí eu vou começar a falar das pessoas que fazem a contratação e a demissão de um colaborador com 4 meses, por exemplo, 4 meses de contratado. Mas, gente, se ele não tinha competência, se ele não tinha capacidade, se ele não estava pronto, preparado para esse cargo, por que não dispensou com 3 meses, no período de experiência? Então, você está acompanhando, de fato, a sua equipe? Será? Você está avaliando essa equipe, está próxima dela? Porque tem que se observar, tem que se analisar, faça uma reflexão sobre isso, porque realmente essa equipe é o seu reflexo, é você que está falhando, porque antes de você correr atrás dos erros da sua equipe, cheque, verifique se você deu para ela realmente a condição, se você realmente ensinou, se você acompanhou. Aí sim, se você fez todo o seu papel, que é a sua obrigação, direitinho, e nem assim a pessoa deu resposta, demita ela nos 3 meses de avaliação, porque isso vai gerar custo para a empresa. Não, eu não dei, ou eu dei e não avaliei, não acompanhei, deixei passar, porque, né, a pessoa fez, estava fazendo, né? Eu tenho pouca gente, também preciso da pessoa, mesmo que trabalhe mal, né? Mas eu preciso. Aí você gera um passivo trabalhista para a empresa, ou você gera uma demissão, você vai gerar uma rescisão de contrato desnecessária. Eu chamo isso de líder Michel Teló. É, né? Ele não treina, não orienta, não tem procedimentos escritos. Não tem procedimentos escritos. E deixa rolar. Mas ai se eu te pego. Fazendo algo errado. Aí você está ferrado. Então, se você não preparou e pegar, você não tem direito de reclamar dessa equipe. Não é? Exatamente. E isso acontece muito. Então, uma coisa que a gente falou aqui, não sei de quem foi a palavra, foi do Marcelo. Chega, joga na operação e deixa o outro colaborador que já trabalha, né, que tem mais experiência, que já sabe fazer, treinar essa pessoa. Ora, gente, nem todo mundo que sabe fazer bem feito sabe ensinar. Por favor. Então, não delegue para o outro colaborador ensinar. Porque ensinar é a sua obrigação como líder. Tá bom, vou te ensinar e você vai ser acompanhado por tal pessoa. Beleza. Está valendo. Então, você tem que informar os seus líderes operacionais, suas camareiras líderes, para que elas, sim, façam o acompanhamento dos novos. Mas não delega para ela a obrigação de treinar o novo. Ele tem que ter o esforço dele também, de observar, ver como é que essa pessoa faz e tal, mas é você que tem que treinar. Então, mais do que isso, acompanhar. Porque senão você vai cair na esparrela de achar que a camareira treinou, que está tudo certo, que fez tudo bem, e não fez. E aí a pessoa
Ah, já está fazendo cama bem, já terminou, já sabe fazer cama, aí aprendeu a fazer a cama, envelopar bem bonitinho, show. Mas esquece um monte de coisas, esquece um monte de detalhes, porque a governança ela é feita de detalhes. Nós temos uma enormidade de processos nesse setor, de detalhes importantes para justamente proporcionar essa jornada que a gente tanto quer na nossa entrega, para que seja satisfatória, para que seja boa para quem vai receber, para não ser essa decepção que o Marcelo sofreu, né? Na hora de entrar no apartamento. Não, quando caiu, eu estava tomando um remédio, caiu o remédio embaixo da cama. Aí que foi o problema. Não era para ter caído aquele remédio. Aí você vê... A gente atrai, né? Há quantos anos, né? Ninguém visita aquele local. Mas eu queria propor... Talvez a gente abrir, se alguém tiver pergunta. Eu vou ter que sair daqui a uns 10 minutos. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês antes. Alguém já teve uma seguinte situação aqui? Quem tem, levanta o braço. Porque você falou muito da liderança, né? A liderança que não demite é a mesma que também não dá uma chance para quem deveria ter. E eu acho que... E essa é a liderança que eu gostaria de propor. Porque se você está aqui hoje, alguém te deu a mão, alguém teve coragem, alguém te amou o suficiente de segurar na tua mão e te trazer aonde você está hoje. E isso aconteceu comigo, isso aconteceu contigo, obviamente isso aconteceu contigo, que começou na base, e isso aconteceu com todos aqui. Então, esse é o nosso papel também, de dar a mão para alguém e falar, porque eu já tive situações, e essa é a minha pergunta, se já aconteceu contigo, de ter alguém que você ia desligar, e acontece alguma coisa e você não desliga naquela semana, e a pessoa fica. E aí você fala, não, vou dar mais uma chance. Então, vou conversar com a pessoa e na conversa resolve dar mais uma chance. E aí, a partir daquela chance, essa pessoa melhora e se torna alguém, depois de um ano, 6 meses, essa pessoa se torna uma das melhores da equipe. Alguém já passou por isso? Sim? Você era o que orientou ou orientado? Orientou? Quem? Você já foi orientado que também já foi os dois. Olha que interessante. E se não tivesse tido essa chance, às vezes você perderia aquele profissional que carrega consigo conhecimento, o detalhe, que esse detalhe não é um treinamento sala de aula que você vai dar para ele. Isso aí é vivência, né? Isso leva tempo, isso constrói. Como atender um cliente que reclama, como atender uma reclamação, como atender uma demanda muito rápida. Então, a gente tem que construir isso. E essa construção não é rápida. Então, a minha pergunta era essa, se alguém já passou por isso, porque a liderança tem valor quando ela consegue resgatar pessoas assim. É aquele técnico de futebol que sabe que o jogo está ganho e ele tira o jogador principal que está precisando ouvir um aplauso, ele tira aos 44 do segundo tempo só para a torcida aplaudi-lo e aquilo vai trabalhar na autoestima dele tão bem que ele vai fazer mais gols no próximo jogo. Essa visão de longo prazo, muitas vezes as nossas lideranças não têm nem tempo de ter ou não são preparadas para isso. Vou te dar o microfone para todo mundo te ouvir. Boa tarde a todos. Quando a gente tem essa atitude, que o Marcelo falou ali, é importantíssimo, eu vivi isso agora recente. Eu tive uma camareira que queria ser desligada. Ela me manda embora, porque se você me mandar embora, eu vou receber os meus direitos. Normalmente, eles fazem isso, né? Eles querem ser mandados embora quando eles estão desmotivados. E aí eu fui conversar com ela para entender por que ela queria ser mandada embora. E ela falou, minha filha só tem 4 mesinhos, eu tive que voltar antes do prazo. E eu estou perdendo os melhores momentos dela. E ela estava trabalhando desmotivada por isso. E aí, em conversa com ela, eu vi que ela precisava daquele emprego. Ela não podia abandonar aquele emprego, justamente por essa filha. E eu fiz ela entender que mais importante que ver o primeiro dentinho nascer, ver os primeiros passos, que é o que ela estava perdendo por estar no trabalho, era ter condição financeira de dar uma escola decente para a filha dela no futuro, de poder comprar uma roupa para a filha dela, de poder dar um brinquedo que a filha vai querer quando estiver entendendo, né? Então, aquele momento ali, ela estava passando por um momento que ela precisava de uma orientação. Ela estava infeliz e estava afetando a equipe.
estava desmotivando o resto da equipe. Após essa conversa, ela se sentiu motivada, feliz, e me agradece todos os dias, e aconteceu o que o Marcelo falou ali agora. Virou a minha melhor camareira. E aconteceu o que ele falou ali do debaixo da cama, porque o que a hóspede que entrou achou debaixo da cama era a agenda semanal do hóspede que tinha passado há 2 semanas. Entendeu? Então, hoje, ela é a camareira que me faz a melhor entrega, gente. Isso é fato. E olha que interessante, né? Essa geração mais nova, muitas vezes, eu acho, muita gente critica, como criticam todas as gerações são criticadas, mas eu acho que cabe a gente entender. Então, por exemplo, eu estava nesse hotel, em outro hotel, talvez, e quando eu cheguei na recepção, eu perguntei assim, eu cheguei tarde, não foi nesse último, foi no anterior. Eu perguntei assim, e foi um dos melhores hotéis da cidade, era um hotel top. Mas a recepcionista da noite, era muito tarde, era 10h30, eu acho, 11 horas. Eu cheguei e já tinha acabado, o restaurante tinha fechado. E eu falei assim, mas tem room service ainda para recepcionista? Ela falou, olha, tem, mas só alguns itens. Eu falei, tá. Aí fiquei pensando, puxa, amanhã eu tenho que dar um treinamento às 7 da manhã. Eu falei, que horas começa o café da manhã? Enquanto ela fazia lá o procedimento. Ela falou, olha, o café da manhã começa às 6 horas da manhã, senhor. Eu falei, tá. Aí fiquei pensando, falei, mas você acha que... Fez alguma outra pergunta. Aí ela, de saco cheio, falou assim, senhor, tudo que o senhor quiser saber está no QR Code do quarto. Mas, de verdade, eu não acho que ela queria me entender mal. Eu acho que, para a cabeça dela e na geração dela, ela entende assim, eu realmente, para ele vai ser melhor. Se fosse eu preferia olhar no QR Code do que ficar perguntando aqui. Mas, na verdade, eu precisava de algumas respostas para tomar decisão do motorista, aquelas coisas que você tem que tomar decisão do dia seguinte e tal. E eu não queria entrar no QR Code. E, assim, falar isto, ela não tem ideia de como falar isso é ruim ao você chegar num ambiente e querer ser atendido, né? Então, às vezes, a gente tem que entender, ao dar feedback para essa pessoa, de tentar entender de onde que ela está vindo. Às vezes, as nossas camareiras vêm de quilômetros abaixo da terra. A gente tem que trazer elas para o nível de enxergar onde a gente está enxergando. Porque, senão, não é igualdade de condições para ela tomar essa decisão. Ela vai pensar no filho dela e com razão. E ela tem razão de pensar. Cabe a gente entender a situação. Mais uma pergunta? Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Adriano. E eu queria fazer uma conexão com o que o Marcelo está falando aí. Depois da pandemia, principalmente, né, tudo está numa velocidade assustadoramente grande, né? Tudo muito rápido, as pessoas estão com cada vez menos paciência. E aí você começou dizendo que a hotelaria tem sofrido com isso, né? Porque a gente vive de serviço. E eles são entregues por pessoas e a gente não consegue fazer um serviço de uma hora para outra. E aí essa questão do QR Code, né, e de todas essas tecnologias de totens e tudo isso que tem invadido a hotelaria, tem feito com que essa característica do serviço, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cuidado, venha se perdendo, né? E aí o meu questionamento é o seguinte, até onde vocês acham que isso vai, né, para a hotelaria? Por quê? Se essa recepcionista te disse que todas as informações estavam no QR Code, possivelmente porque a maioria dos hóspedes que ela atende ao longo, né, do dia, só mesmo estão interessados naquele QR Code ali, eles vão se virar e vão fazer o que eles pretendem fazer, né? E aquela hotelaria, aquele serviço que nos formou, o hotel onde eu trabalho, por exemplo, tem 60 anos de atividade, né? E a gente veio passando por várias etapas ao longo do tempo. Então, assim, para onde isso vai? Né? O serviço vai se tornar, talvez o serviço de luxo vai se tornar o bem básico que a gente tem hoje? Eu vou deixar quem mais quiser responder aqui, mas, na minha opinião, é um pouco verdade. As gerações morrem e as novas vão entrando. Então, existe esse ciclo de mudança de comportamento e de cabeça. Muita gente, se você olha para pessoas mais jovens, como aqui a gente tem pessoas muito jovens, ela não acha que mudou tanto, porque não mudou tanto da onde ela partiu. Para outros, mudou muito. Então, por exemplo, em hospital, eu acabei de implantar um hospital aqui em São Paulo, o pronto atendimento 60+, que é um pronto atendimento nichado para 60+, onde o 60+ de verdade é praticamente
os 50 a mais, agora não tem muita diferença. Agora, 85 mais já pega mais. E mesma coisa em fila de avião de aeroporto, outras coisas. Agora, o maior elogio que a gente recebeu desde a inauguração, embora os médicos sejam excelentes, os enfermeiros sejam ótimos, é o recepcionista que ensina o idoso a conseguir a senha, porque para entrar no plano de saúde ele tem que ir lá, não lembro minha senha, ninguém lembra a senha. Aí ele entra no e-mail, tem que pegar no e-mail para conseguir o token do plano de saúde para poder ser atendido. O recepcionista, pacientemente, a gente treinou essas pessoas para isso, porque a gente enxergou a jornada como um todo do idoso. E eles fizeram essa visão. E os maiores elogios que a gente tem é porque os recepcionistas atendem com coisas que são burocráticas e não com atendimento médico, que é muito bom, mas aquilo ele já espera que seja bom. Então, num hotel, talvez eu espere que a comida seja boa. O que eu não espero é que eles vão lembrar que eu falei ontem que eu não gostava, que eu queria ovo com gema dura, gema mole. E aí a gente entra com os encontros presenciais. E nesse mundo digital, né, a gente tem projetos hoje que a lâmpada queima e a lâmpada abre uma ordem de serviço. A própria lâmpada, é genial, eu não tenho mais que... E eu vou falar, essa lâmpada pode esperar até terça-feira que vem, porque não vai afetar, está muito claro. Agora, a pilha do microfone, se queimar, tem que trocar em 10 segundos. Então, ele tem métricas atreladas à inteligência artificial de trocas. E o mesmo vale para ar-condicionado, que consegue saber a temperatura que eu favoritei, e eu favoritei a 17 graus, a próxima hospedagem que fizer no meu nome está favoritado Marcelo, 17 graus, ele vai, já o meu quarto no check-in já vai automaticamente para 17 graus. Então, vão ter coisas que vão melhorar no automático, mas os encontros presenciais, ao entender a camareira na hora que eu peço algo, uma toalha extra, ou se eu posso usar a rede, se eu tenho qualquer outra demanda, que são inúmeras, aí eu tenho que capacitar essas pessoas, e aí que entra o luxo. O luxo são os encontros presenciais, que era o básico. Então, aí você tem razão. Aquilo que muitas vezes era básico passa a ser visto como eu vou pagar para ter uma experiência mais premium. Tanto é que hoje em dia, 2024, as experiências premiums têm muito pouco de digital e tem muito de presencial. E a relação hóspede, leitos, camas, funcionários é bastante alta em relação ao hotel econômico, onde a mesma pessoa faz tudo. Então, mas não por isso esses clientes não têm desejos. Por isso que eu insisto. Se a gente não olhar a jornada como um todo, a gente vai ter um bando de gente fazendo um monte de tarefas. E essas tarefas talvez não se coadunam, não se integrem mais, porque as velocidades da governança é diferente da velocidade da reserva, que é diferente da velocidade da manutenção, porque a tecnologia evoluiu mais em algumas áreas e menos em outras. E a gente tem que estar atento na jornada como um todo, porque daí eu acho que a gente, sim, consegue entregar uma qualidade de tecnologia com encontros presenciais de alta qualidade. Achei perfeito, né, a colocação do Marcelo. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar, mas nada vai substituir o calor humano ali, aquele contato. E eu passei por isso recentemente num treinamento de equipe. Eu tinha lá os jovens, né, os millennials, perguntando se eu já tinha no digital, se eles poderiam acessar todo o conteúdo. E eu tinha, né, os mais jovens que queriam que eu estivesse ali com conteúdo, que tivesse slide, que na hora de preencher eu fiz uma análise de perfil comportamental com eles, elas tinham dificuldade para entender as palavras que tinha na análise e pediam ajuda. Então, a gente tem que estar preparado, né, para auxiliar tanto o nosso colaborador quanto o cliente. E o cliente do luxo, ele já sabe que ele vai ter essa receptividade, tudo, né? E o econômico, você falou, ele já vai preparado. Ele paga para ter. Ele paga para ter. E o econômico é isso. Ele chega lá e, às vezes, não tem nem o QR Code, né, gente? Porque a gente passa por isso. Esses dias, eu passei uma coisa muito próxima do Marcelo. Eu queimei uma escova de cabelo porque não tinha voltagem na tomada. E aí eu desci na recepção e falei, poxa, né, a minha escova é cara, eu queimei. Por que não tem a etiqueta de voltagem? Ué, mas está escrito. Eu falei, está escrito aonde? Naquele papelzinho que eu dei no check-in para a senhora. Em Arial 8. Né? A senhora não leu, a gente não tem responsabilidade, porque lá está escrito. Eu falei, ok. E
peca, né, no atendimento, porque eu me senti mal com isso, não pude cobrar do hotel, mas, ao mesmo tempo, o atendimento dele foi péssimo. Então, precisa treinar, não tem Tem o jeito. QR Code está com uma latinha de coca molhada em cima, borrada, assim, você não mais consegue ou ler. menos. O que eu acho interessante, porque tem toda essa tecnologia, a gente tem que ver que nem todo mundo tem acesso a ela. Né? Igual, às vezes, você vai hospedar uma pessoa mais de idade, que não é tanto moderno, e eu, particularmente, eu gosto de chegar no hotel, ter aquela recepção, né, tete a tete. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tecnologia, de modernidade, porque realmente perde a essência. Eu quero ter uma experiência de um hotel, de chegar, ter toda naquele glamour, e, às vezes, a tecnologia demais, a gente acaba perdendo isso. Né? Esse conforto, esse aconchego, que é o que tem que passar, que é o conforto da nossa casa, né? Mas, e aí, como que está ficando esse carinho que eu não estou recebendo? Né? Eu acho que isso faz muito sentido. Perfeito. Então, o que nós falamos sobre a pessoalidade, né, vai de encontro a isso. Nós pagamos mais caro para ter pessoas para nos atender. É bem isso que está acontecendo. E outra coisa que vai acontecer, que está acontecendo, a tecnologia não vai parar com seus desenvolvimentos, com seus avanços. Ela vai avançar e vai avançar muito mais. A inteligência artificial está cada vez mais dominando, né, as buscas e os desenvolvimentos aí. E a tendência é que a gente aprenda, né? A sugestão é que a gente aprenda. A tendência é que cresça a tal ponto de que nos impossibilite, ou seja, impossibilite o usuário que não está familiarizado com a tecnologia a utilizar, a se beneficiar de serviços básicos. E eu vou dar um exemplo agora verdadeiro da minha própria casa. O meu marido sabe usar e passa o dia todinho na internet, tá? Tem um smartphone, e ele chega no restaurante e diz: me recuso a ler o cardápio com esse QR Code. Eu quero um cardápio na mão. E já saímos da cadeira, está sentado já para almoçar, morrendo de fome, levantou e foi embora. Não vou ler esse negócio. E se eu não tivesse telefone? Falava para o garçom. O garçom: senhor, nós acessaríamos aqui no nosso tablet. Ele: não, vocês têm obrigação de ter um cardápio físico para quem tem o telefone descarregado, ou para quem não tem o telefone, ou para quem não sabe acessar. Eu não vou almoçar aqui. Levantamos e fomos embora. Então, e eu já disse para ele: baixe esse leitor, pelo amor de Deus, baixe. Porque a gente, se você não aprender e não quiser aprender a usar isso, a gente vai ficar sem comer na rua. Lá no Rio de Janeiro tem uma lei agora já que obriga o empreendimento, o estabelecimento a ter também o cardápio físico, né, para quem quiser. Mas ok, então não vai andar para trás, gente, não vai voltar, vai só andar para frente. Vamos lá. Mais uma pergunta? Boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma experiência de desenvolvimento de tecnologia para ambientes, né, de hospedagem. Quarto, uma suíte automatizada, integrada, com a recepção, né, onde o recepcionista consegue observar o comportamento do hóspede dentro da suíte. Então, a gente tem algumas métricas, né, e a gente consegue entender um pouco como isso está funcionando. E a nossa experiência com o cliente de implantado essa solução num estabelecimento, já fazem quase 2 anos, é muito interessante, né? É uma métrica assim, que a gente tem que avaliar para entender onde nós estamos chegando, qual é a dificuldade dessa mudança, e mais umas coisas que a gente observou, que a gente não pode abrir mão do cardápio físico, que nem tu falaste, né? Então, nós fizemos exatamente isso. Por exemplo, é uma suíte totalmente customizada, com comando de voz, tablet, ler o QR Code para comandar tudo, mas tudo convencionalmente também funciona. A tecla para ligar e desligar, né? O cardápio físico. Então, a gente entendeu que a gente precisa cuidar dessa transição, né? É nossa obrigação como gestor de tecnologia
querer implantar tecnologia, mas respeitar a atualidade, né, e fazer com que essa integração seja feita de forma gradativa e que a gente consiga atingir os nossos objetivos e fazer a satisfação do cliente. Excelente. Excelente. E acho perfeito a sua colocação. A tecnologia ela vai avançar muito mais, mas é uma transição. Há de se entender que é um momento muito recente tudo isso. A tecnologia ela avançou muito mais rápido do que nossa capacidade de absorvê-la. Né? Eu vou ter que sair. Só Sim. queria fazer um comentário em cima da fala do colega. Por favor. Eu concordo também. Eu acho que, assim, se a gente conseguir usar a tecnologia para ganhar tempo, vai sobrar tempo para a gente ter os contatos presenciais. Então, eu visitei em Lima, no Peru, o cara tem agora um lençol que não amassa. Então, ele não tem que calandrar. Porque ele não, mas é uma tecnologia mais cara. Mas quanto custa o processo de calandragem, o tempo que você gasta para calandrar? Gasta muito tempo, e esse tempo poderia ser revertido em outra coisa. Então, quanto que vai custar esse lençol a mais? O mesmo vale para uma tecnologia que tem uma propriedade da Rhodia, isso ainda não está lançado, que não mancha, é hidrorrepelente, né? Então, qualquer mancha ela passa por cima. É uma altíssima tecnologia, mas acho que vai caminhar por esse modelo, no sentido de que a gente vai chegar num ponto. Agora, o que eu faço com essa mão de obra escassa? Essa mão de obra escassa não vai ficar passando roupa na calandra. Isso é coisa do século passado. Hoje em dia a gente tem que olhar para coisas mais modernas. Então talvez a gente tenha que revisitar, como eu comecei minha fala, revisitar a jornada como um todo. Qual é o novo papel da camareira? Qual é o novo papel da governanta? A gente já tem aplicação de lavagem em altura, em vez de montar andaime, com drone. Mas quem vai operar o drone? A camareira? A camareira não vai operar o drone. É uma outra mão de obra. Mas dá para limpar muito bem com drone, e aqui em São Paulo a gente já faz isso em algumas estruturas, mas é uma outra modalidade, é um outro profissional que atua. Agora, eu não vou recusar isso. Eu tenho que enxergar, vai tirar a mão de obra, que quem iria fazer limpeza em altura vai fazer outra coisa. Então, a gente tem que revisitar. Não dá para ser aos poucos, a gente tem que parar tudo e falar, deixa eu reconstruir. Eu estou em sintonia com o meu mercado consumidor? Eu também não quero ficar olhando no celular e todo mundo no celular na mesa. É horroroso. Mas para algumas gerações não é. E para o recepcionista também não é. Então, o recepcionista, ao mandar alguém da idade dele olhar no QR Code e falar, puxa, obrigado, não preciso te perguntar, e está tudo certo. E quem está chateado é o cara que está fora da vibe dele. Mas ele tem que mudar a chave falando, eu estou atendendo um velho, deixa eu mexer na minha chave, porque ele pagou essa diária e precisa de um atendimento. Não é o cliente que se adapta. E a gente vai ter velho sempre, porque as gerações vão andar. E daqui a pouco vai ter uma outra coisa que a gente nem imagina ainda, que vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem que construir a jornada. A gente não pode achar que aquela década áurea, que a gente tanto nos orgulha de ter trabalhado numa hotelaria glamourosa, que a palavra glamour talvez tenha que ser reescrita, porque aquilo não existe mais. Claro. Te dou a informação, mas te dou uma adicional. Ela está falando o seguinte, pode falar do QR Code, sem problema, mas eu te dou a informação aqui, não de saco cheio, mas simplesmente porque vai ter outras informações que talvez sejam mais úteis. Perfeito. Bom, eu vou ter que deixá-los de forma mal educada, mas eu tenho que ir lá para outro stand que estava programado antes. Na verdade, Marcelo já tinha falado, né? Ele quer Sortear, mas ele não vai sortear, ele vai apresentar e a gente vai sortear daqui a pouquinho. Daqui a mais... Que horas são? São 3h20. Tá. 3h20. Então, vamos encerrar. Ele vai seguir, porque ele precisa ir agora. E aí, a gente vai fazer o sorteio já em 10 minutos. Eu trouxe dois... Nos apresenta. Isso aqui é um lançamento que é bem interessante, que vai substituir o álcool gel. Ele é um creme... Hidratante? É um creme hidratante que o álcool gel costuma ressecar, né? E aí, a gente, na USP, aqui em São Paulo, o doutor Durigon, que é um infectologista brilhante, um biomédico, fizeram testes para uso hospitalar, mas a gente está querendo trazer isso para a hotelaria também, onde a pessoa que higieniza as mãos fica com a mão muito seca, né? Ou se tem algum corte, ela vai se machucar. E esse creme é um creme hidratante que tem propriedade antisséptica para Mpox e Covid, além de outras bactérias. Então, eu trouxe duas caixinhas para sortear entre vocês.
que eu estou fazendo um trabalho, eu estou apoiando ele em hospitais, na implantação. E eu só te peço que você tire a foto da pessoa que ganhou para poder mandar para o cara, para ele ver que eu não fiquei com todos os cremes para mim. Porque dá vontade, né? Então, esses 2 cremes serão sorteados junto com outros vários brindes que você trouxe para a galera, certo? Sim, tá na hora, né, gente? Ariadne... Pessoal, obrigado. Mas... Obrigada a você, Marcelo. Obrigada, foi um prazer tê-lo conosco. Gente, o Marcelo está se despedindo. Vou pedir à Ariadne que faça as suas considerações finais para que a gente faça já o encerramento do nosso dia e parta para os prêmios, para fazer o sorteio, né? Porque eu vou até me candidatar ao sorteio, né? Além do hidratante, nós temos aqui 2 desse aqui, né? Porque um é da nossa palestrante, do nosso palestrante que foi embora, mas eu encontro ele já já. Então, nós temos aqui 2 conjuntos desse aqui da Avatim para sorteio agora. Já, já. Eu vou já entrar na fila também. Ariadne, faça suas considerações finais para a gente fazer o nosso encerramento. Primeiro, agradecer, né? Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e obrigada a todos que ficaram, né, aqui até o final. E o que eu trago aqui para vocês é uma coisa muito importante, é uma frase que eu escutei há algum tempo e eu trouxe para a minha carreira. Qual é o propósito de vocês hoje como líder? Que legado vocês querem deixar para as pessoas que o conheceram como líder? De que forma vocês querem que as pessoas lembrem de vocês? Porque a gente liderar não é fácil, mas a gente tem que plantar uma semente e essa semente ela precisa dar frutos. Não leve o seu conhecimento com você para o caixão, né? Que a gente fala, olha, eu conheço tanta coisa, eu não vou ensinar porque ele vai ser melhor que eu, ele vai pegar o cargo que eu tenho. Ensine o que você sabe, mas tenha um propósito. O propósito de transformar a vida das pessoas é o propósito mais lindo que tem. É você chegar lá na frente e saber o quanto eu pude fazer, né, durante a minha jornada. Ser líder é um grande desafio, mas saber que você desenvolveu pessoas ao longo da sua trajetória é a maior dádiva que tem. Que você plantou sementes. Hoje, quando um aluno meu me liga e fala, Ariadne, fui promovido, consegui o cargo que eu tanto queria, fui para um hotel, estou ganhando mais, né? Mudei de hotel, estou ganhando mais do que eu ganhava antes. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Isso, para mim, já é válido. Né? Não é sobre o dinheiro, mas é sobre plantar a semente e saber que está dando fruto. Então, eu deixo isso para vocês. Não deixem de adquirir conhecimento. A nossa jornada não é fácil. Muitas vezes a gente tem jornada dupla ou tripla, né? Tem gente que tem filhos, que cuida da mãe, cuida do pai, cuida de tantas coisas, trabalha às vezes 12 horas. Só que existem processos. Hoje a gente tem podcast, a gente tem YouTube. Né, você pode ouvir, tem audiobook para você, não gosto de ler, escuta audiobook enquanto está dirigindo, enquanto está no ônibus, enquanto está fazendo uma comida. Né? Às vezes lá em casa, meu marido sabe disso, eu estou lá cozinhando e estou ouvindo o que eu preciso ouvir. Né? Às vezes a gente levanta mais cedo um pouquinho para fazer, porque é sobre a gente. Eu fui no médico há alguns meses atrás e ele falou assim para mim, qual é a pessoa mais importante da sua vida? E eu disse a ele, meu filho, ele falou errado. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, sempre pensem nisso. Vocês são importantes. E a sua história só vai dar certo se você der o primeiro passo. Então, né, eu gostaria de deixar essa mensagem final para vocês, que se você tem um sonho, um objetivo, e se você realmente quer chegar lá na frente e falar, eu fui um grande líder, vá atrás do seu conhecimento, daquilo que você precisa para transformar a vida das pessoas. Muito obrigada. Quero realmente parabenizar essa menina, que ela diz que não era minha seguidora, era minha perseguidora. Mas ela é uma pessoa que eu admiro demais. Uma profissional que chegou para dizer que veio com uma missão muito importante e com um propósito de vida muito nobre.
Ela conta que, com o desenvolvimento dela, ela contou para nós aqui do desenvolvimento dela, do crescimento dela, mas, somado a isso, ela também não disse que somou e contribuiu e colaborou com o desenvolvimento de milhares de pessoas. Então, essa a missão maior, essa é a missão maior da vida dela, né? Contribuir e somar com a vida das pessoas também. Obrigada, Ariadne.